Dali pessoal, aqui quem fala é Eric Souza, diretamente do canal da Kaká. Deixa teu like, ativa o sininho e se inscreva no meu canal. Esse vídeo é patrocinado pela Shopee, então dá uma conferida no link da descrição do meu vídeo que ajuda bastante aqui no crescimento também. Falar hoje sobre a derrota do Inter, né? 2-1 dentro do Beira-Rio, mais uma derrota, pré-jogo contra o Fluminense. A gente acha às vezes, né? Pô, os caras não estão com naquela vontade porque tem um jogo importante na quarta-feira. Mas, pelo visto, não é isso também, é falta de futebol também, falta de qualidade, falta de tudo, sabe? Tudo, tudo, tudo. Falta tudo. Falta padrão tático, técnica, jogadores que são muito abaixo daquilo que a gente imaginava que pudessem ser, jogadores que estão muito abaixo e que talvez não tenham como retornar aquele futebol, jogadores que, né, não tem condição alguma de vestir a camisa do Inter, um treinador que mexe muito mal, faz substituições patéticas, é um esquema tático novo que foi testado. Eu acho que deveria ter sido testado realmente, porque muita gente pediu e falou que fulano de tal jogava assim, porque no outro time jogava assim, porque assim ele ia dar certo. E demonstrou que o cara realmente é ruim. Então não tem muito o que fazer, né, pessoal? Agora é só esperar aí para ser abatido por Flamengo e Fluminense e depois tentar dar uma arrancada em setembro aí no Campeonato Brasileiro e conseguir talvez uma vaguinha numa Sul-Americana ou quem sabe numa Libertadores, dependendo se os times brasileiros forem campeões da Libertadores, Copa Sul-Americana e sei lá, o campeão da Copa do Brasil aí ficar entre os cinco primeiros colocados ali, que daí abriria mais uma vaga para o restante dos clubes. Então, o desempenho foi patético. O time do Inter jogou no 3-5-2 que deu errado, obviamente, porque perdeu. A ideia até poderia ser boa, espelhar o time do Crespo. De início eu acho que o Inter jogou mais ou menos, mas é tipo aquilo, a falta de vontade, a vagabundagem, a vadiagem dos caras é tão assim, displicência, aquela coisa é tão desgraçada, é tão, como eu posso dizer, eles sempre acabam tendo um revés por conta de mini cagadas que eles fazem. Por exemplo, no primeiro gol, o Bernabé pegou e tocou a bola para escanteio. E foda-se, sabe? Tipo, azar, vou tocar a bola para escanteio, tô cansado, não tô nem aí, vou tocar gol dos caras. Daí tem que correr o jogo todo, porque o cara não quis espanar a bola pro outro lado. Que o cara teve preguiça de pegar e fazer o jogo certo. E o Inter tomou um gol por causa dele. E no segundo gol foi porque o nosso lateral contratado aí do Olímpia, aquele Alain sei lá o que, pegou e demorou 3 dias para marcar o cara em cima. Pegou e ficou esperando o cara bater na bola. Tipo, o cara amarrou a chuteira, o cara analisou o canto, o cara tomou um cafezinho, o cara conversou com o pessoal do time do São Paulo para ver em qual canto ele chutava, qual era a melhor possibilidade de bater. E depois ele bateu porque o lateral do Inter não marcou em cima. E aí tudo complica, né? Os dois laterais falhando. A zaga até que foi decente, não sofreu muito, óbvio, tomou um gol de cabeça de escanteio, mas não sofreu muito. Mas de resto foi uma gororoba, né? E pra piorar, né, que na minha opinião foi o pior de tudo, foi o nosso ataque, né? Um que tinha até uma valência e a gente imaginava sempre alguma coisa, porque tinha explosão, porque até tinha um chute razoável de chutar forte na bola, um chute seco e tudo mais. Não existe mais, é um cara que não tem mais vontade alguma de jogar no Inter, né, que é o Valência. E o outro não tem futebol. O Borré não tem futebol. Ele não tem bola para jogar futebol no Inter. Jogador fraquíssimo. Ele não chuta bem. Mas ele é segundo atacante e tá jogando de centroavante. Beleza, mas segundo atacante também tem características. Ou o cara é rápido, ou o cara dribla bem, ou o cara chuta bem de fora da área, ele tem que ter alguma característica. Eu consigo citar alguns caras que jogaram de segundo atacante no Inter e que tinham características distintas e jogaram muito bem. O cara é aproveitador, o cara é rápido, o cara tem alguma coisa diferente. Por exemplo, o Thiago Galhardo era segundo atacante no Inter, mas conseguia jogar de centroavante, era um cara mais alto, era um cara que tinha uma certa imposição física. Era um cara que era aproveitador, era um cara que tinha uma certa técnica ali, até mesmo de trocar a bola ali, de voltar um pouco mais para tentar ajudar na armação.
Daí tinha outros jogadores, como por exemplo o Alex, em 2008 jogou de segundo atacante. Não jogava porque daí o D'Alessandro jogou de armador, ele jogou de segundo atacante. Mas o Alex não era rápido. Mas o Alex era bom, às vezes até armando jogadas, em controle de bola de meio campo. E o Alex tinha uma coisa que é característica também de muitos segundos atacantes, que é o chute fora da área. Ele não era tão rápido assim para chegar, para driblar, para fazer aquelas tabelas com o atacante para chegar mais rápido que o zagueiro e que o lateral. Mas ele era muito bom chutando de fora da área, então ele tinha essa arma para chutar de fora da área, que era uma arma que era característica dele, que ajudava muito ele nessa questão de jogar de segundo atacante. E fora as assistências e tudo mais. Daí tu pega o Tyson também, que jogou de segundo atacante quando jogava ele e o Nilmar no ataque. Velocidade. Velocidade, jogador muito rápido, jogador do drible, jogador de quebrar linhas. Isso aí é jogar de segundo atacante, ter esse tipo de característica. Mas que característica tem o Borré? Borré tropeça na bola, Borré não sabe passar, Borré não sabe chutar de fora da área, Borré é lento, Borré não é um cara que finaliza bem. Então como é que ele vai jogar de segundo atacante? Como é que ele vai jogar de centroavante também? Mas às vezes de centroavante, pelo menos o cara só empurrar a bola pra dentro do gol. Fazer um gol de cabeça, fazer alguma coisa ou outra, mas ele não tem característica nenhuma dessa. Ah, mas o cara, às vezes ele cabeceia bem, mas ele tem 1,70 de altura, cara. Ele perde a grande maioria das bolas pelo alto. Ele não tem aquela impulsão alta, aquele posicionamento de um Romário da vida de ser um cara baixinho que fazia gols. Ou aquele cara que é um aproveitador. Por exemplo, tinha um cara que eu achava muito bom conseguir jogar de centroavante e não era alto, que era o Lisandro Lopes, por exemplo. E no Inter ele aproveitava algumas chances. E fazia alguns gols. Sendo reserva e tudo mais, ele aparentava ser um jogador muito melhor do que é o Borré, por exemplo. E nessa questão a gente vê o Borré aí a nada e ganhando 2 milhões por mês. O Inter gasta 3 milhões com dois jogadores que são inúteis. Daí tu vê outros jogadores entrando, tu vê o time do Inter perdido, daí tu vê uma gororoba tática, e daí em vez de o Inter colocar mais um atacante, fazer um esquema mais ofensivo, o time do Inter pega e coloca mais um volante, bota o Thiago Maia, e daí o Inter não consegue sair do lugar. O Inter, mesmo perdendo o jogo, mesmo precisando da vitória, mesmo de um monte de coisa, o Inter continua sofrendo, continua sendo pressionado. Daí o Inter coloca o Carboneiro, coitado do Carboneiro, faz tudo. Ele ataca, ele defende, ele arma, ele desarma. Ele faz o serviço de segundo atacante, dá pra ver claramente que ele consegue fazer isso. Porque ele consegue jogar pelo meio ali, por dentro, jogando quase de armador, jogando de segundo atacante, armando jogadas, fazendo tabelas e tudo mais. Isso sim é ser segundo atacante, o que o Carboneiro consegue fazer e o Borré não consegue. Ganhando 6, 7 vezes mais. E... E aí? E aí o time do Inter perdido. Perdido em campo. Perdido em tudo. Daí coloca um cara que entra e vai mal. Coloca outro cara que entra e vai mal. Daí só o Alan Rodrigues chegou ontem e deu pra ver que ele é muito melhor do que os jogadores que vinham jogando no Inter. E dá pra ver que às vezes também não é só questão de treinador. É questão de jogador também. Porque o cara chegou ontem. O cara nem treinou direito. Só botou a camisa, vestiu e conseguiu ser melhor do que a grande maioria que estava em campo ao lado dele. Conseguiu ali tentar aparecer para jogar e distribuir jogada, tentar alguma coisa, mesmo sem ter coordenação, mesmo sem conhecer direito os companheiros, conseguiu fazer alguma coisa. E dá para ver que muitas vezes não é só questão do técnico, do padrão tático e etc. Às vezes é questão de jogador, porque futebol também é jogador. Aliás, também não, futebol é jogador. Não adianta, olha que o trabalho do Roger é ruim, é muito ruim. Eu acho que ele deva sair, acho que ele deveria ter saído na parada do Super Mundial, então eu deveria ter organizado isso. Mas como não saiu, né? Agora deram respaldo pro cara, eu acho que deu respaldo pro cara até o final do ano. Vai perder tudo mesmo de qualquer forma. Mas voltando ao assunto, ele tipo assim, tem caras no Inter que não jogam nada. Que independente do esquema, independente se o Alan Patrick tá distribuindo o jogo, independente de qualquer coisa, o Inter pode estar. E esses caras não conseguem jogar. E o caso desses caras é o Borré e o Ener Valencia, por exemplo. Eles matam ataque, o Borré até é participativo, tenta correr, mas é ruim de bola. O Valencia
até poderia ter um pouco de futebol e poderia ser útil ao time do Inter. Eu achava que ele poderia ser útil com as características que ele tem e com algumas demonstrações que ele fez, muito diferente do Borré, por exemplo, que nunca demonstrou muita coisa. E mas só que daí não demonstra, porque daí falta vontade, daí tem problemas extracampo, tem um monte de coisa. E acaba que o Inter fica nessa situação aí, pagando 3 milhões para dois centroavantes inúteis, pagando um salário alto aí para um treinador, né, depois de ter renovado, que não consegue mais tirar nada do time do Inter. E a gente tá aí no olho do furacão, um jogo quarta-feira de extrema importância, porque é um jogo que vale muita grana e um jogo que vale uma classificação para as oitavas de final. A gente perdeu no Beira-Rio e a gente tá num redemoinho aí sendo triturado porque não consegue mais se achar. E a gente tá entrando numa espiral bem difícil, bem perigosa também, que não era pro Inter estar entrando, não era pro Inter estar nessa situação, porque, né, se imaginava muito mais pro Inter nessa parte da temporada do que estar nessa situação difícil, caótica e sem perspectiva, né? Ainda mais sem perspectiva. Já não bastava ver os outros clubes contratando grandes jogadores e tudo mais, sabendo que o Inter não tem dinheiro. Agora a gente tem que olhar e ver que o time do Inter, mesmo com trabalho e tudo mais, tempo de trabalho, ganhando gauchão, o Inter não tá conseguindo nem fazer o mínimo. E tem muito jogador aí que até eles já abandonaram. Então é isso, pessoal. Minha opinião sobre essa partida de hoje. Mais uma derrota, mais um vexame. Esperar quarta-feira para outro vexame, para ser zoado pelo Renato. Depois tem o jogo contra o Flamengo, daí ser eliminado de novo. E assim, em sequência, consecutivamente, o time do Inter continuar fazendo o torcedor só passar mal. E por um lado o torcedor merece, quem botou o Barcelos lá de novo, sabendo dos 3 anos terríveis que a gente já tinha passado anteriormente, merece coisa pior ainda. Só não vamos torcer para que não aconteça, né? Porque daí isso atingiria todos os outros torcedores que não tem nada a ver com isso, que não tiveram é, como colocar outro presidente, ou que não tiveram como indicar outro presidente que não fosse o Melo ou Barcelos. E daí hoje a gente está afundado nessa situação e não é à toa, né? A gente já conhecia a peça, a gente sabia o que acontecia, a gente avisou, mas tá aí o resultado. O Inter passando vergonha, cada dia que se passa diminuindo. Esse é o meu vídeo, deixa o teu like, ativa o sininho, se inscreva no meu canal que ajuda bastante. Até mais.